tarde a vocês, famílias, professores e professoras que acompanham a mais uma de nossas aulas. E, claro, a vocês, alunos e alunas do 5º ano. É um prazer estar aqui com vocês novamente e olha, para essa aula de língua portuguesa, não estou sozinha. Quem está comigo? Professor Joelson. Boa tarde, alunos do 5º ano, professores, pais que nos acompanham pelo Centro de Mídias. Estou com a professora Lilian nesta aula de língua portuguesa. E para nossa aula, vamos conhecer aí qual é o objetivo da aula de hoje, o que é que nós vamos fazer aí? Mas antes, aqui nesta aula, aquele momento que vocês adoram, olha quanta gente dizendo, olha, Arthur, Mariana, Felipe, Guilherme, Sofia, Miguel, Larissa, Alice, Joyce, Marta, Manuela, Giovana, gente maravilhosa, olha, espero ter falado aí o nome de todo mundo e tem mais alguns aqui, olha, Daniel, Jussara, professora Cris Gianotti, lá de Serra Negra, Vinícius, Aline, Isabela, professora Débora, Caio e Felipe, Rafaela, Luiz Gustavo, professora Daniela, Letícia, Luna, Luísa, lá do Colégio São José, professora Elisângela, professora Geisiane, professora Daniela, Cauê Ribeiro, Lucas, Vitor, Juliana, Maria Angélica, Ágata, Melissa, Simon, olha uma porção de gente. Então, muito boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui e olha, de olho na habilidade de hoje. O nome, né, o título da nossa aula é Conhecimentos sobre Pontuação. Vocês já sabem, língua portuguesa é a nossa disciplina, professor Joelson Lima e eu, Lilian Barbosa. O que é que nós vamos fazer aí, né? A nossa proposta de hoje, pontuar corretamente o texto usando ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticências, segundo aí, não é, pessoal, as características próprias dos diferentes textos. Isso é bem importante e é o sentido que a gente quer dar, não é, para cada um desses textos. E a gente começa assim, né, professor Joelson? Uma série de alunos desejando uma boa tarde, dizendo oi, animados para a aula, professora. Que lindos! Então, pessoal, ainda bem que vocês estão super animados, porque nós também já começamos aí com uma proposta para vocês pensarem nessa pontuação. E olha, essa proposta tem aí no seu livro, o seu livro do EMAI Ler e Escrever, página 187. Vamos ver? Vamos sim. O que nós temos aí, professor Joelson? Nós temos palavras que devem formar uma frase, acredito. São palavras que estão mais ou menos organizadas e devem formar algumas frases, não é mesmo, professora? E será que, de acordo com a pontuação que eu propor aí, será que eu modifico o sentido do que eu quero? Será, professora? Já tem gente dizendo que sim. Sim, eles devem lembrar que uma aula minha, eu também trabalhei algo bem semelhante e tenho certeza que outros professores também trabalharam. E olha, não fiquem achando que é repetido. Não, não é repetido. Por quê? Porque cada vez que nós refletimos sobre todas essas possibilidades dos sinais de pontuação, mais e melhor nós podemos avançar na construção do nosso próprio entendimento sobre esses sinais de pontuação, sobre a utilização, sobre o sentido que dá, não é, professor Joelson? Exatamente, professora Lilian. Os alunos do 5º ano vão perceber que ao organizar essas palavras e ao usar a pontuação de uma determinada forma e não de outra, a gente vai ter sentidos diferentes. Então, a nossa atividade agora, alunos do 5º ano, vai ser por meio do chat com vocês. Vocês vão apontar, vocês vão pontuar a frase dando um sentido. Mas aí vamos lançar um desafio, professor Joelson? O que você acha? Sim. Olha, o desafio é assim, vocês precisam pensar em pelo menos um diálogo com 2 ou 3 pessoas ali conversando. Né? Então, são 2 pessoas conversando, não é uma frase que está acontecendo só comigo na minha cabeça. Exato, então eu só vou falar quais são as palavras que estão aqui disponíveis para todo mundo que estiver em casa, ouvir. Tem gente dizendo que minha voz é linda, que bom. Então eu vou ler para vocês, que aí vocês ficam aí com a sonoridade da minha voz. Olha, meu
estojo sumiu, não está na gaveta. Olha só, 7 palavrinhas para pensarmos aí como montamos um diálogo entre 2 ou 3. E olha, pessoal, já vou dizer, hein? Eu sei que no objetivo não estava, por exemplo, o sinal de travessão, mas vocês são capazes de usar. Então, nós queremos frases completas, hein? O Bruno escreveu só o começo, mas eu acho que, bom, ele começou assim: meu estojo sumiu, reticências. Ah, então... Ele botou travessão e reticências. Já vou colocar aqui, hein, Bruno? Vi um aluno ali dizendo que ele queria, eu não consegui ler quem era, mas eu vi ele dizendo, professora Lili, lê o meu. Então, olha, escreve de novo que eu prometo que nós vamos ler, né, professor Joelson? Sim, a gente está acompanhando aqui com atenção as respostas de vocês. Começamos com travessão, certo? Sim. Então... meu. Estojo sumiu e ele apontou reticências. Tem várias pessoas, professora Lilian, que estão escrevendo no chat outros exemplos. Ah, boa! E que estão transformando em uma pergunta, porque estão botando o ponto de interrogação. Então, vamos concluir essa e nós podemos fazer uma segunda proposta. Exatamente, temos várias possibilidades. A gente vai fazer junto com vocês, mas a partir dessa primeira parte que a gente já estabeleceu. Então, alguém está dizendo, né? Meu estojo sumiu, estou aqui pensando. E aí? E a segunda parte? Qual é a segunda parte? Deixa eu ver se alguém coloca. Ó, alguém colocou muito rápido ali. Fernanda, Vitória, foi muito rápido mesmo, mas eles colocaram assim, olha, alguém só dizendo não. Então, vou colocar aqui, ó, não. Pessoal, que sinal de pontuação a gente pode colocar aqui nesse não? Quem lembra? A Stephanie escreveu, não está, exclamação. Ela acrescentou o está, mas ela, exclamação, disse a Isabela, o Arthur. Mas aí se eu colocar não está, e o que Ana eu faço disse com na gaveta? Exclamação. Eu acho que não dá para usar a outra palavra, né? Então, pode ser nessa ideia do que ela colocou, de não, a gente conclui a frase, não está na gaveta. Isso significa, pessoal, que o estojo de fato sumiu, né? A gente percebe que pela participação de vocês, que vocês dão sugestões que são super bacanas e são possibilidades. Olha lá. Mas o que a gente está olhando, o que a professora Lilian está registrando, é uma possibilidade. Uma das. E é legal, né, professora, a gente sair da possibilidade da gente para olhar a possibilidade do outro. Então, vamos anotar mais uma? Então, pessoal, olha, valendo. Espera aí 2 segundinhos, eu vou apagar aqui e vocês já colocam outras sugestões. Fica de olho aí, professor Joelson. Estou olhando. Vou apagar rapidinho aqui, A Vitória falou ó. muito fácil e muito legal. Vamos fazer mais uma. Vamos sim, Vitória. Vamos, Vi. E olha, pessoal, já vou colocar aqui em cima, para quem de repente perdeu aí, olha, está na página 187 do seu livro. Então, vamos lá. Qual é a próxima proposta que de repente eles estão colocando ali? Vamos ver. O Pedro escreveu assim, meu estojo sumiu? Ah, como uma pergunta. Então, ele não sabe se sumiu. Boa. Então, vamos lá. Então... apareceram bastante sugestões. A Alice também sugeriu colocar uma interrogação aí, um ponto de interrogação. O Rafael colocou vários pontos de interrogação. Muito bem. Então, olha, estou na pergunta. E aí, vocês querem que o estojo suma ou não? Se eu quiser, por exemplo, que meu estojo de fato tenha sumido, será que eu preciso ou não usar a vírgula? E se eu quiser que ele não tenha sumido, que ele esteja ali e seja só um engano? Olha o que o Carlos sugeriu. Ele sugeriu começar a próxima parte assim, com reticências. Não está... não está... não está na gaveta. Então, ele poderia colocar não, uma reticências
está na gaveta. Nessa brincadeira de que você provoca o outro, né? Que você escondeu ali, ou então você viu, mas o dono do estojo não percebeu. Então, vamos colocar essa? E eu vi alguém ali rapidinho, com letra super maiúscula ali, dizendo, eu quero que suma assim o estojo. Então, vocês perceberam? Tudo vai depender da pontuação que eu utilizar. Então, tem aqui, eu vou colocar essa ideia dele. Não, ó. Essa caneta hoje tá para fazer um pontinho bonitinho. Não. Na gaveta. E aí uma exclamação, né? Para dar esse ar da brincadeira. Não, está na gaveta. Lembrei. Lembrei, exatamente. E olha, pessoal, bem bacana que já tem no próximo slide algumas outras possibilidades, não é, professor? Que já estão aqui. Fala, professor. A gente pediu para que eles pensassem, professora, para que os alunos do 5º ano pensassem no diálogo, em que duas pessoas estivessem conversando. Mas o nosso segundo exemplo acabou que é um diálogo de uma pessoa só. É um monólogo. Não é um diálogo. Exatamente. Acabou se tornando um monólogo pela sugestão de vocês. Só queria chamar a atenção para isso. Verdade. E eu ainda, quando brinquei aqui, eu fiz um diálogo em que 3 pessoas falavam. Então, professor, eu poderia fazer assim, né? Meu estojo sumiu? Não. E uma terceira pessoa responder, está na gaveta. Não é? Perfeito. Então, nessa brincadeira da gente sempre pensar que nós podemos ter muitas possibilidades para uma mesma produção. Tudo vai depender do sentido que você quer dar para o seu texto. E parecia uma frase tão curtinha, não é, professora? E olha quantas quanta possibilidades. Discussão. Muito bem. Verdade. Então, pessoal, agora nós vamos mostrar para vocês exatamente outras possibilidades que vocês teriam aí e que muitos de vocês trouxeram e nós deixamos mesmo para que vocês vissem aí o quanto vocês são incríveis, de verdade, não é, professor Joelson? Sim, pela participação maravilhosa de vocês, olha lá, parabéns, quanta gente. Muita possibilidade. Muito legal, e olha, tem um pessoal ali dizendo que está gostando bastante da aula, que gosta muito da gente, que delícia. Que bom. Nós também gostamos mesmo de estar aqui com vocês. Então, olha, esse daqui nós vamos fazer uma leitura rápida só para ir pontuando, né? Então, começa lá. Meu estojo sumiu. Não está na gaveta. O que significa? Que ele realmente sumiu e que não está lá, não é mesmo, professora? Isso que mesmo. sumiu mesmo, a Vitória disse. Exatamente, que linda você, Vitória. E o próximo tá assim, olha. Meu estojo sumiu não. Está na gaveta. A Promárcia disse, não sumiu. Muito bem, Promárcia, é isso mesmo. E o terceiro, olha, já vem a pergunta, né? Meu estojo sumiu? Não, está na gaveta. Significa o quê, pessoal? Deixa eu ver. Cauê ou Cauane, você disse, fala meu nome, passou bem rapidinho, né? O Davi escreveu que não sumiu, então. Alguém pediu ali pra gente repetir, então ficaria assim, ó. Meu estojo sumiu? Não, está na gaveta. Então eu encontrei, né? Eu achei que ele tinha sumido temporariamente e eu bati o olho. Não, está bem aqui na minha frente. O Otávio escreveu, isso é um monólogo. Exatamente, sensacional, Otávio. Muito bem, olha, Isabelle, Raíssa, Samuel, Júlia, Sâmia, professora, perdi o nome, mas todos vocês, é isso mesmo. E que maravilha vocês estarem aqui participando tanto. Agora, nós vamos só dar uma passadinha para recordar. Não precisa nem se ater ao slide em si, porque nós vamos conversando assim. Nós já percebemos que você aí de casa já compreendeu o uso desses sinais. Então, nós só vamos retomar. Professor Joelson, quando a gente usa, por exemplo, um ponto final? Quando a gente usa o ponto final, alunos do 5º ano, vou repassar para vocês. Boa! Quando a gente usa o ponto final? Olha, Alex, João, Micaele, Luana, Enzo, Lorenzo. Quando? Deixa eu ver. Para encerrar frases, exatamente. Então, para Thomas. fechar a ideia, né? Para encerrar aquela ideia.
E o ponto de interrogação? Essa eu tenho certeza que todo mundo aí do chat já sabe. Já deram vários exemplos para nós, inclusive, não é, professora? Através das Sim, sugestões para a exatamente. escrita. Então, exato, olha, alguém falou muito rapidinho ali, ó, para fazer uma pergunta. Pra É fazer isso uma mesmo. pergunta. O Anthony, Ana Luísa, Pedro, Isabelle. Ah, gente, gostou do meu vestido? Legal, bacana. Então, olha só, o próximo, ponto de exclamação. O ponto de exclamação. Adoro esse ponto de exclamação. Para Ele dar um transmite ar o quê? para dar uma expressão. Ai, love, love, love. Lindo. A Maria, para dar uma expressão de surpresa. Exato. Surpresa, disse a Ellen. Exato. É surpresa, é para indicar as emoções. O Enzo disse um susto. Um susto também. E que lindo, que maravilha. Por exemplo, o nosso seria assim, muito obrigada e muito obrigado, professor diria, galera maravilhosa do 5º ano, com exclamação, não é mesmo? Dá expressão para o texto. Exato. Uma emoção mesmo. E o próximo? Reticências. A gente também já usou com o apontamento de vocês as Exato. reticências. Para quê, pessoal? Para que usamos aí essas reticências? Olha, parabéns, queridos, não consegui ler o nome, A mas Maria disse para dar agradecemos. continuidade, uma ideia de continuidade. É aquela ideia de que o meu pensamento, ele não terminou. Eu falo, mas ele continua ali no ar, não é? Exatamente. Então, interrompe o pensamento por uns instantes e depois retoma. Para Olha lá, dar a ideia que não continuidade. acabou, eu só não consegui ler quem foi. Isso mesmo, ó, Ana, Camille, Mariana, sensacional. E agora, nós temos mais uma proposta para essa turma maravilhosa de um pequeno texto, olha só, que tem aí no material de vocês também. E esse daqui, olha, já está indicado aqui embaixo, ó. É um conto, pessoal, um conto de mistério, né? Uma história de mistério. Então, é retirado lá do livro, olha, Histórias, tá bem aqui, ó, a referência, Histórias Mal Assombradas de Portugal e da Espanha. E tem no livro de vocês, então depois vocês podem conhecer o texto completo, hein? Sugiro que leiam. E aí, professor, para esse primeiro texto, a nossa ideia é que eles façam o quê? Deem primeiro uma olhada e depois nós vamos ler juntos e ir pegando quais são as palavras que de repente vocês não compreenderam. E claro, a tarefa de vocês vai ser o quê? Ajudar a pontuar. Já tem algumas pontuações que o professor já deixou ali, algumas vírgulas, mas ainda falta, né? Mais uma, duas, três, na verdade faltam algumas pontuações que vocês é que irão ajudar a colocar. Eu acho que eles vão conseguir, professora. Também acho. Vamos então fazer essa leitura? Vamos lá? Então, olha só. Ao lado do tear está a roca, mas quebrada. Que pena! Além de muitos sacos com fios e lãs, ainda não fiadas. Gostaria de entender melhor como a roca funciona. Que surpresa! Tem um visitante, uma voz esganiçada e com um tom maligno. Deu-me um susto, vindo de trás. Olho e me espanto. É a velha de um olho só. Deve ser ela, tia Clara, estava certa. Minha alma líquida se congela de medo. Quer que eu lhe descreva o que vi? É até engraçado porque como nós conhecemos o texto, é um esforço enorme nós fazermos a leitura sem colocar um pouquinho ali da entonação e da pontuação. Será que tem alguma palavra que alguém aí do 5º ano não compreendeu? Isso é bem importante. É a primeira coisa que fazemos, não é? Ver, de repente, palavras desconhecidas. Vamos ver se alguém aponta alguma. Obrigada, Giovana. Gosta Cauê. muito de nós. O Cauê escreveu roca. Roca, muito bem. E nós tínhamos previsto, né, que provavelmente roca. Professor Joelson, o que é uma roca? Uma roca é uma máquina, é um equipamento que transforma fibras, que pode ser lã ou que pode ser um algodão, em um fio. Ele aparece num conto, não é? Quem lembra aí? Aparece. Qual conto aparece a roca? Quem sabe dizer? Deixa eu ver se aparece. Olha, tem gente dizendo que adoram,
esse conto. Também amamos vocês e estar aqui com vocês. Olha, da Bela Adormecida, não consegui ler quem foi que passou muito rápido. Exatamente, ela vai lá e espeta o dedo na roca e dorme por 100 anos. A gente nem vai falar que horror que deve ser, não é? Dormir por 100 anos e depois acordar assim. Nem vamos entrar nisso, mas só para a gente lembrar a referência do que é uma roca, por exemplo. A roca de fiar, não é? Exato. E aí, pessoal? Depois alguém apontou o tear, professora, não vi quem foi. Ah, o tear é justamente essa ideia, né? O que se faz é de tecer. Era o que o professor aqui estava dizendo, de tecer, não é? Isso. Esse fio. Então, isso é tear, ok? E tem outros tipos de tear atualmente, tá, pessoal? Inclusive os supermodernos. Exatamente. Então, uma coisa bem importante, que eu acho que é uma estratégia que os alunos precisam ter em mente, quando eu tenho um texto como esse, sabe qual é a primeira dica? Eu quero ver se vocês apontam aí. Qual é a primeira dica? Que estratégia eu faço? Deixa eu ver se alguém coloca. Olha lá, Luísa, Gabriela está dizendo, exato, olhar as letras maiúsculas, sensacional. Então, elas vão excelente. indicar, não é? Exatamente aonde eu preciso pensar, olha, as minhas pontuações. Então, vou pontuar aqui, olha, as letras maiúsculas do meu texto. Tendo atenção que, de repente, não é? Eu posso ter aqui, por exemplo, olha, eu vou até grifar de outra cor, termos que estão de maiúscula por outra razão. A Giovana disse assim, antes das letras maiúsculas, devemos usar sinais de pontuação. Exato. Então, vamos ver se eles indicam pra gente aqui, ó. Ao lado do tear está a roca, mais quebrada. Que pena. Qual é a pontuação que vem aí depois desse que pena? Deixa eu ver. Olha lá, Miguel, Daiane, Clara, Gabriela, Fabiola, Rafa, está dizendo que é exclamação. Muito bem. Outras pessoas sugeriram um ponto final. A Letícia, a Helena, poderia. Raíssa, Nossa, gente, poderia. Eu vou arrumar aqui, ó, tentar fazer melhor esse pontinho de exclamação. Mas vai ficar mais expressivo a exclamação ali. Então, continuando. Além de muitos sacos com fios e lãs ainda não fiadas. E agora? Deixa eu ver. Olha lá, Gabriela, Luiz Henrique, Davi, ponto final. Gabriela, Gabriel, Heloísa, Henrique. Muito bem, vou colocar aqui, ó, o ponto final. Gostaria de entender melhor como a roca funciona. E aí, olha lá, a Paula, Caiane, Guilherme, Júlia, Isabela, Heitor, ponto final. Muito bem. Que surpresa! Tem um visitante. E aí? E agora, pessoal? Ponto final, será que é ponto final? Olha, tem um divididos. Olha lá, alguém colocou ali, ó, Renata, Renato, Sofia, Marcos, Isabelle, Eduardo, Lucas, Vitor, Adelina, exclamação. Cícero, Pedro, Elaine, exclamação, exclamação. Então, várias vamos exclamações. Lá, ó. Temos um visitante. Uma voz esganiçada. Será que eles sabem o que é uma voz esganiçada? É uma voz estridente, né? Esganiçada e com tom maligno. Deu-me um susto, vindo de trás. E aí? Será que pode ser ponto final? Ponto de exclamação? O Pedro falou é ponto exclamação. final. Então, mas olha quanta gente dizendo exclamação. Estão divididos, né, professora? Divididos. Jamile, vou colocar exclamação porque é essa ideia, né? Deu-me um susto, vindo de trás. Olho e me espanto. É a velha de um olho só. E aí? Será que a gente não fica melhor a gente trocar esse ponto de exclamação para o de cima? O de cima pelo de baixo, na verdade? Ó, colocando aqui o que sugeriram, o ponto final. E aqui o ponto de exclamação, pessoal? Acho que sim, hein? O texto vai ficar mais equilibrado, não é, professora? Sem tantas exclamações. Deve ser ela. Olha lá, aqui, ó, tem 2 pontos, né? Tia Clara estava certa. Ou um ponto final. Na verdade, 2 pontos não, pessoal, ponto final. Tia Clara estava certa. E aqui? Ponto também. Minha alma líquida se congela de medo. E aí, pessoal?
uma exclamação, não é? Indo por vocês. Quer que eu lhe descreva o que eu vi? Termino com uma pergunta. E olha, nossa aula passou muito rápido. Exatamente. Então, um beijo enorme para vocês e nos encontramos daqui a pouquinho, hein? Até já. Tchau, quinto ano. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Você folheia, Ludovico. Calma, senhora, é difícil. Não pressiona, meu irmão! Eu pressiono que eu quero brincar logo. Calma! Já escolhi. Olha, o poema se chama O Quintal do Vô Quintino e é do Sérgio Meurer. É ótimo. A gente não leu ainda esse aqui, mas tem que escolher quem que vai ler, peraí. Lógico, né? Tô esperando você escolher o poema, podemos? Tá combinado, então. Vamos lá, vai. Brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler a poesia. Foi você. Me deu sorte. Então o poema é esse, né? Muito bem? Isso, é bem grandão. O Quintal do Vô Quintino. São 4 estrofes. São quatro. estrofes. Eu vou precisar de participação especial. Deixa eu ver quem que eu vou chamar. Você, Ludovico. Mas eu vou querer mais um pra ler comigo. Pode ser... Você, Doroteia, pode ser. Tá mais próximo. Eu queria então, mesmo. Eu leio o primeiro, você o segundo, o Ludovico o terceiro e eu de novo o quarto. Tá bom. Tá? Pode começar? Pode. Era uma vez um avô diferente, que não era o pai do pai, nem o pai da mãe da gente. Ele era seu Quintino, que de muito querer bem, todo mundo resolveu chamá-lo de avô também. Vô Quintino espalhava alpiste pelo quintal pra chamar passarinho, bem-te-vi e pardal, saíra e coleirinha, fazendo muita folia para comer o alpiste que Vô Quintino servia. O quintal era uma festa, com tanto alvoroço, passarinhos pousando para comer o seu almoço, cada qual com seu bico, beliscando seu petisco. Nessa hora, Vô Quintino parecia São Francisco. Vô Quintino assistia com um olhar muito brilhante, como pedra preciosa, esmeralda, diamante. Ele era Vô Quintino, que de muito querer bem, parecia que era avô dos passarinhos também. O Quintal do Vô Quintino, Sérgio Meurer. Cada coisa que parece. Adorei! Sou fã. Opa! Oi, galera! Eu tô em casa, igualzinho a vocês. Eu estava lavando as mãos com água e sabão. Eu esfreguei bastante, por uns 20 segundos, para dar tempo de lavar tudo bem lavadinho. A minha mãe me contou que se a gente não fizer isso, vírus e bactérias ficam grudados nas nossas mãozinhas e podem causar doenças. Eu achei tudo meio complicado, mas se eles causam doenças, tô fora. Lava a mão toda hora ou passo álcool em gel a 70%. Saúde e higiene andam juntinhas.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, alunos do 5º ano. Meu nome é Kelly, sou a professora que vai estar com vocês nesses próximos minutos para uma aula de História. Fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento, né? A minha primeira aparição com as turmas de 5º ano. Sei que vocês são alunos bem participativos, espero que participem do chat com bastante responsabilidade. Comigo hoje a professora Viviane. Boa tarde, 5º ano, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, primeira vez também no período da tarde com a turminha de vocês. Boa tarde, professores que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias. Boa tarde a todos, né, professora? Boa aula! Muito obrigada. A gente pensa, né, que história é coisa antiga, ultrapassada, e não. História é o que a gente está fazendo aqui hoje. E hoje a gente vai tratar de um tema super bacana que vai dar para a gente explorar essa situação que estamos vivendo agora, atualmente, aqui no Brasil e no mundo. Então, a habilidade da aula de hoje é identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutir a presença e ou ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos de memória. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças e permanências que acontecem. A nossa história recente está sendo marcada por alguns pontos que a gente pode discutir um pouco com eles, né, professora? Com certeza, esse momento, né, de muitas mudanças, né, no comportamento de todos nós, Exatamente. Né? A pandemia nos trouxe várias mudanças. A gente está falando hoje mais de mudanças do que de permanências. Se a gente for parar para pensar, vocês já perceberam aí o que realmente mudou no nosso dia a dia? Quais as coisas que foram se alterando com esses passar de meses? A gente não está falando de anos, a gente está falando de meses. O que vocês perceberam aí? O que mudou no dia a dia nosso? O que será que eles já percebem de mudança, professora? Turminha do 5º ano, vamos lá, ó. Vamos ver aproximadamente comecinho de março para agora, muitas mudanças, né, no comportamento das pessoas. Será que vocês perceberam algumas transformações nesse processo? Nesses meses? Isso vai mudar a nossa história, né? Estão falando, professora, a rotina mudou. A rotina mudou. Em quais aspectos ela mudou? Ela mudou no sentido de que a escola, por exemplo, mudou de lugar. Mudou de lugar. A gente continua fazendo a escola, mas hoje a escola está num ambiente diferente. O que mais vocês perceberam de mudança nessa rotina? A Aline está falando, usamos máscaras. O uso de máscaras. Vocês já pararam para pensar? Quando vocês folheiam livros de história, vocês veem as fotos antigas, como as pessoas se vestiam. Agora vai chegar um momento que a gente também vai entrar para os livros de história e quando a gente for folhear, o que vai acontecer? Toda a população vai estar usando máscaras. Perceberam quantas mudanças em um curto espaço de tempo? E não precisa nem chegar aos livros, né, professora? Esses dias eu estava olhando as imagens do meu celular e a maioria das fotos já estou com máscara, né? Exatamente, porque as fotos que a gente faz, além de manter uma distância, se a gente estiver próximo de outras pessoas, a gente está de máscara. Então, percebam que a história tem essas marcas. Umas permanecem e outras se alteram, se transformam. E o que aconteceu foi a mudança do nosso cotidiano. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, pensando nos monumentos, nos monumentos históricos que estão aí nas nossas cidades, né, professora? Que estão permanecendo, né, ao longo de vários anos, né? E olha que a gente falou de meses, né? A gente está falando de meses que a gente viu a mudança de comportamento na nossa rotina, as pessoas ficaram mais afastadas, a escola mudou de lugar, o trabalho também mudou de lugar, a vestimenta, né, a máscara agora se tornou um acessório. E aí, mas vamos perceber uma coisa, um espaço, será que ele muda durante o dia e a noite? Vocês percebem essa mudança? Só no espaço de 24 horas de um dia, o mesmo local tem um jeito de manhã e um jeito à tarde? Já perceberam isso? Sim, olha lá, eles estão falando que percebem? Sim. Eles percebem, professora. Muito bem, né? Que o mesmo local, né, o período do dia, ele se modifica. Algumas crianças estão colocando que a gente não usa máscara. A gente não usa máscara porque a gente
fala com crianças que precisam fazer a leitura labial também. Mas a gente toma todos os cuidados com os protocolos de segurança, tá bom? Por isso que nós não usamos máscaras A em frente... distância, o álcool, a equipe toda de máscara, tá bom? né? Poucas pessoas aqui conosco, então fiquem tranquilos, a gente agradece a atenção e o cuidado de vocês, tá bom? Então, a gente estava falando sobre essa questão do dia e da noite no mesmo espaço. Então, agora eu vou mostrar para vocês duas fotos. Tá? Vou pedir aí para deixar um pouquinho na tela para vocês, enquanto isso eu vou falando sobre o que está aí. Será que eles sabem onde é esse local? Alguém já teve a oportunidade de estar, conhecer, ou de passar, de conhecer este local? Turminha? Tem uma turminha falando que é um castelo, olhe bem. É um castelo? Isso, estão achando que é um castelo. Vamos dar uma dica, professora? Fica aqui no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de São Paulo. Olha, o Matheus já descobriu, professor. Ele já descobriu? Matheus, Luciana, João Pedro, Yasmin, Eles estão Vinícius, falando que é um teatro. Mas vocês sabem o nome deste teatro? Vamos lá, turminha. Então, é o Teatro Municipal de São Paulo. Agora eu quero que vocês se atentem à foto que está em preto e branco, tá? Olhem os detalhes, tá? Tudo que vocês conseguem observar com muita tranquilidade. Isto, a foto da direita, olha que linda. É, lindíssima, muito obrigada. Olha que ficou bem bacana. Olhem todos os detalhes. Tudo que vocês... As janelas, se tem pessoas... O entorno, né, professora? O entorno... Né? Olhem para o céu que está aí atrás. Observem tudo. Observem tudo. Ele é lindo, né, professora? Muito bom. Muito bem. Agora vamos observar a outra foto. Vamos lá, a imagem do lado esquerdo de vocês, né? E aí, olha lá, olha, fizeram um recorte direito. também bonito. Olha observem tudo também que vocês puderem observar nessa imagem. Período do dia, né, professora? Período do dia, entorno. o entorno. Turminha, não é um cinema, é a mesma imagem, tá? É o museu, ó, é o teatro, tá bom? A turminha falando que é... Que são fotos diferentes. Muito bem, então. Perceberam agora? A gente falou do mesmo espaço em momentos diferentes da história e em momentos diferentes do dia. Do dia. Né, professora? Então, a gente tem a foto aqui de 1908 e a foto mais recente de 2019 do Teatro Municipal. Percebam, o teatro em si, ele continua igual. Né? Ele permaneceu, não é isso que a gente está falando, professora? Sim. Ele permaneceu. E percebam que até os detalhes do teatro também permaneceram. Apesar da diferença de ano, né? Entre uma foto e outra, né? Então, percebam aí como está bem diferente. Mas a gente percebe mudanças na segunda foto. Será que eles conseguem perceber quais foram as mudanças? Percebem? Aonde nós tivemos mudanças? Estão falando que a primeira foto é preto e branco, correto? Correto, isso já a gente né? já constatou. A cor... até porque as fotos mais antigas, mais de 100 anos, os equipamentos que se tinham fotográficos, a qualidade da foto, é uma linda foto, e aí a gente já tem um recurso digital para fazer a outra foto, foi tirada... Estão falando ali, professora, que ele ficou pequeno de uma foto para outra. Ah, ele ficou pequeno? Não, ele continua do mesmo... Ele ficou pequeno. Mas eu acredito, professora, que é o que está ao lado, né? Talvez tenha essa sensação de pequeno, né? Da dimensão, e fora também que o local, né? O ângulo de onde a foto foi tirada é diferente. Tá? Eles não acharam nada que mudou, será? Estão falando de prédios, professora. Ótimo, muito bem. A gente percebe, então, os prédios. No entorno, que não existiam aqui, ó.
E mesmo a outra edificação, o outro prédio que tinha, era da mesma altura. Então, a gente percebe que o museu ficou preservado, só que o entorno dele não. Estão falando das luminárias. As luminárias, né? Elas também permaneceram, elas estão mais apagadinhas, mas elas permaneceram também para manter o charme do teatro. Então, agora vamos fazer um exercício. Pensa aí na sua cidade. Existe um lugar histórico? Existe um lugar que permanece, que você já conversou com os adultos que moram aí perto de vocês, com as pessoas que moram há mais tempo na cidade? Tem um lugar que ele continua igual há muito tempo atrás? Ou a sua cidade só tem coisas mais modernas que não permaneceram? Vamos lá. Será que eles Se você conhecem? mora num bairro novo, provavelmente sim, né? Olha, eles estão colocando a Capela de São Miguel. Capela. Olha. Geralmente as igrejas, né? Elas terminam permanecendo Isso. e algumas são tombadas como patrimônio histórico, que é um histórico. pouco o que a gente está falando aqui hoje, né? O Teatro Municipal, ele é tombado, ele é um patrimônio da cidade de São Paulo. As crianças estão todas falando de igrejas, professora. Das igrejas, A é a referência primeira deles coisa que eles percebem que permanecem. Até porque muitas cidades começaram com as igrejas e com as praças. Hoje de manhã a gente teve a oportunidade de falar das Tem uma praças. turminha, acho que deve ser de Carapicuíba, que fala que tem a Aldeia de Carapicuíba. Que é outro local que permanece, mesmo tendo todas as mudanças na região. Parabéns, eles estão bem antenados. Bem antenados. Mas vamos pensar mais um pouquinho. Talvez a foto não nos mostre, mas a gente percebe que havia pessoas passando na foto mais antiga. E a gente também percebe que o Teatro Municipal fica com prédios ao entorno. Será que é um espaço de bastante circulação, professora? Acredito que sim, né, professora? Porque ele fica numa praça bem conhecida aqui de São Paulo, né? Exatamente. Ele fica na praça Ramos de Azevedo. Ramos de Olha, já Azevedo. confundi Ramos de Azevedo. Tanto que foi o escritório dele que projetou, então a praça recebe o nome do escritório que projetou o teatro, junto com outros 2 arquitetos, eles pensaram no projeto do teatro. Tá? E o interessante é que esse teatro teve o seu primeiro espetáculo, o seu primeiro evento, em setembro de 1911. Muito tempo. Já faz muito tempo e ele continua igual, porque há todo um tratamento, todo um cuidado para que se mantenha isso. Mas vamos lembrar dessa coisa do dia e da noite. Será que as pessoas que circulam durante o período da manhã são as mesmas que circulam no período da tarde, próximo aí à região? Vamos lá, turminha do 5º ano. Será que... Quais são as pessoas que circulam, né, durante o dia próximo ao teatro? Eles estão falando... vamos lá. O pessoal que trabalha, professora. O pessoal que trabalha. Então, normalmente, aqui nessa praça, ou em torno dela e onde fica a região do Teatro Municipal, a gente tem um número bem grande de trabalhadores circulando. Mas e à noite? Como será que fica, professora? Vocês sabem como fica esse lugar? Será que ele fica tão movimentado como? Ou a gente só tem um público específico? Né, porque durante o dia a circulação é gerada pelos empregos, né? Pelos escritórios comerciais que têm em torno do local. E à noite... Eles estão falando que não, porque fica escuro. Fica escuro? Fica escuro, realmente anoitece, porém a gente tem o público que vai até o teatro para assistir os espetáculos. Então percebe que um mesmo lugar, um mesmo espaço, tem momentos diferentes de permanência e de mudanças? Isso. Que bacana, porque geralmente né, os espetáculos são no período da noite, né, professora? Exatamente. E aí, a gente está falando de patrimônio histórico e cultural. O teatro, ele vai permanecer assim por muito tempo, porque ele é um patrimônio que conta a nossa história e foi preservado. Outras coisas, nem tanto. Então, a região da praça ficou, mas as laterais com os prédios, com o calçamento da rua, né? Antigamente circulava bondes, agora circulam carros, ônibus, né? Então, isso que é interessante a gente notar na nossa história. E aí, a gente falando de patrimônios, de coisas que permanecem, será que vocês conhecem outros patrimônios? Alguém colocou a capela lá de São Miguel. Mas agora vamos pensar no Brasil. Será que eles sabem outros
patrimônios que permanecem, que são históricos, que são cuidados e preservados? Olha, estou falando do Mercadão de São Paulo, professora. O Mercadão também é um prédio antigo. Mercadão muito de bem. São Paulo. Gente, eles estão super muito antenados. bem. Estão falando do Cristo Redentor. Do Cristo Redentor, que é outro monumento. Está toda a liberdade, mas aqui é no Brasil ainda, gente. Vamos permanecer um pouquinho aqui no Brasil, tá bom? Mas eles já estão se adiantando, isso. já estão mais acelerados. Isso é muito bom. Museu do Ipiranga, O né? Museu do Ipiranga, muito bem, que agora, nesse momento, está até fechado para reforma. E a reforma dele demora um pouco mais. Por quê? Porque precisa garantir que traga o que ele era anteriormente. Então, aí entra o trabalho dos restauradores, né? Para que nada seja modificado e coisas mais modernas seja colocado num espaço que é para ser A turminha do quinto ano estão participando tão bem, professora, que eu estou encantada. Eles falaram o MASP. O MASP, parabéns. Também. É a muralha da China, professora. Gente, muralha tá da China. tudo aqui escritinho. Lindo, Lindo, parabéns. É isso mesmo. E é bom a gente saber da história, porque assim, a história é o que a gente está vivendo agora. Então, nós todos que estamos aqui, junto com vocês, estamos escrevendo uma história que vai entrar lá para a história da educação. E aí a gente percebe que algumas coisas vão permanecer, outras vão mudar e a gente vai evoluindo. A nossa história se construindo, Exatamente. Vamos lá, então, continuando. Então, a gente já percebeu que essas imagens estão em tempos diferentes, né? E que a praça em 1908 e 2019, e a gente já discutiu um pouco sobre as construções que a gente teve lá com a modernidade, com o avanço dos tempos. Agora, vamos continuar. Muito bem. O que vocês notaram que lá do Teatro Municipal mudou? O que vocês notaram de mudança a partir das fotos? Será que eles conseguem, professora? Comparando as duas fotos, né? As duas fotos. Aquela preto e branco, né? Com diferença de mais de 100 anos entre uma e outra. Estão falando do prédio, professora. Os prédios. Os prédios. As mudanças. Acho que a principal mudança foram os prédios, né? Eu sempre tenho que apagar porque o acento não aparece na parte azul. Vamos lá. Viu como eu também estou aprendendo? É uma mudança, a nossa lousa é diferente, bem né? diferente. Os prédios. O que mais que será que mudou? O que vocês conseguem perceber de mudança? Falaram dos postes, professora. Os postes. Acho que é os postes, né? É porque eles mantiveram os postes próximos ao museu. Da época? Da época, mas os postes atuais, né, são diferentes. O que mais vocês perceberam de mudanças? Estão falando da reforma, que ele foi reformado. Ele foi reformado, ele está bem conservado, né? Bem conservado, provavelmente sim, né? Há uma reforma, É uma reforma, então, a gente... A reforma é a mudança em si, né? A gente entendeu o que vocês quiseram dizer, mas a gente precisa de elementos, né? E o que permaneceu no teatro? Será que eles conseguem? Vamos lá, quinto ano, o que permanece? A cor, a cor. Olha que lindo! Essa turma é muito boa. E o que eu estou mais assim feliz e satisfeita com eles, professora, é que eles estão participando pelo chat com respeito, né? Isso. Contribuindo e deixando a nossa aula muito mais, né? Eles estão falando as luzes também, as luzes né? também. A arquitetura. Olha! Ai, que chique! Arquitetura. A arquitetura. Mantiveram-se os traços, né? Os traços da arquitetura. Que participação excelente de vocês. Parabéns. Isso é muito importante, né, professora? Estão falando da rua, professora. A rua também muda. Isso, a rua, a né? rua como mudança. Não, como mudança. O entorno dele, né?
Parabéns, que participação excelente dessa turma. Estou muito feliz com vocês, muito obrigada. A gente fica super feliz, né? Isso. Quando as crianças participam de maneira responsável, mostram que eles estão entendendo qual é o objetivo nosso, né? Contribuir com eles de uma maneira que a gente consiga transmitir esse momento, né? Passar esse momento junto com eles. E as aulas de história ajudam a gente a perceber como a gente chegou até aqui. E é interessante que quanto mais a gente conhece do espaço que a gente vive, melhor a gente vai cuidar dele, a gente vai pensar em soluções melhores para preservar aquilo que deve ser preservado. Isso, cuida com mais responsabilidade. Né? Tudo com mais responsabilidade. E a gente vai aprendendo que a gente é a construção de várias histórias. Então, nós mesmos, a gente traz as histórias dos nossos bisavós, dos nossos avós, né? Dos nossos pais e com certeza a gente vai passando para gerações futuras. Isso é fascinante. Então, poder contar a história desses lugares, mas sabe o que eu quero muito mesmo? É que vocês olhem para os lugares de vocês. É muito importante isso, porque aí vocês vão começar a observar esse lugar com mais carinho, querer saber da história, o que você pode fazer para manter essa história viva. Estão falando, professora, da pirâmide que aparece na imagem. Exatamente. Como vocês falaram, a muralha da China, as pirâmides do Egito, são patrimônios históricos e culturais. Não é bacana? Cada povo vai cuidando daquilo para contar a sua história, para não perder a sua identidade. Assim como a nossa, cada um de nós tem uma identidade, que é única, construída através da história. Muito bem. Agora, só para que a gente tenha aí um conceito sobre essa questão de patrimônio e da sua preservação. Eu vou fazer uma leitura para vocês, tá bom? Cada patrimônio tem sua história. É um título conferido a um bem móvel, imóvel ou natural que seja considerado valioso para um povo, uma sociedade, uma região, um povoado ou uma comunidade. O patrimônio dito histórico não costuma ter um valor puramente histórico, mas, em geral, está intimamente interligado a uma ou mais de uma série de outros atributos de naturezas estética, cultural, artística, ambiental, simbólica, documental, científica, antropológica, religiosa, espiritual e outras. O reconhecimento de um bem como patrimônio histórico visa, em essência, preservar um legado importante do passado para gerações futuras. Viu? Tenho certeza que agora vocês não vão esquecer o que é patrimônio e vão cuidar bem dele. Principalmente as últimas colocações aí, né? Importância, né, do legado, né, para as futuras gerações. Exatamente. Né? E olha que interessante, viu como a nossa história está intimamente ligada com a história do lugar onde a gente vive? Então, vamos começar a cuidar da nossa história, né? Agora a gente vai deixar um desafio para vocês, tá bom? Vocês vão responder e vão refletir sobre isso. Então, assim, como adequar a sua realidade? As imagens propostas podem ser usadas como exemplo, ou se não, quem tiver acesso à internet pode procurar uma foto ou fotos aí da região onde você vive, da cidade onde você vive, ou até mesmo do seu bairro, como falaram lá da aldeia de Carapicuíba, né? Pesquise e inclua imagens de seu bairro, comunidade e cidade, de pontos históricos e considerados patrimônio. Podem ser imagens de monumentos, escolas e igrejas. A gente sabe que tem algumas escolas também, né, professora, que são patrimônios. As crianças estudam em escolas que são preservadas, né, que trazem. E é importante pedir para eles depois colocar nessa pesquisa lá, né? Eu no CMSP, né? CMSP. Muito bem. Coloquem lá a pesquisa de vocês, contem um pouquinho do que a gente pode contribuir para que vocês olhem para a história de vocês, né? Lembrando que essas relações humanas... Até para que a gente possa conhecer o patrimônio histórico da região que eles estão, né? Exatamente. Se vocês puderem colocar, a gente vai ficar muito feliz e a gente vai acessar lá pelas hashtags do Centro de Mídias. Isso. Postem lá que a gente vai adorar saber do trabalho de vocês. E lembrando, a história contribui muito, porque ela conta como nós nos relacionamos durante todo esse tempo. Então, não se esqueçam, estudar história traz pra gente, assim, uma leveza, uma vivacidade. Né? É gostoso. E a gente começa a entender várias coisas. E é importante que cada um de nós construa as suas próprias histórias, né, professora? Uhum. Até porque a gente tem que ter a história contada de vários ângulos e não só de um. Né?
Professora, acho que a nossa aula Estava tão gostoso. está acabando. Vou pedir Quinto para que ano, você se despeça. muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Tenham um excelente fim de tarde, tá bom? E parabéns pela participação no chat. Eu fiquei bastante feliz, espero que a gente... Espero não, nós teremos outro encontro com certeza para continuar falando de história. Eu agradeço muito a atenção e a companhia de vocês, que vocês possam fazer deste momento histórico, porque daqui a algum tempo vocês vão estar contando essas histórias para gerações futuras. Agradeço muito e até a próxima aula. Até Tchau. a próxima, gente. Tchau, boa tarde. Sabe o que é? Eu tava pensando aqui. Será que vai demorar muito tempo para os robôs humanoides invadirem as ruas e conviverem com seres humanos? Talvez demore, Mas foi então que eu tive uma ideia genial! Se você quiser fazer o experimento comigo, anote os materiais necessários. Precisaremos de 5 canudos plásticos. Precisaremos também de rolo de barbante, fita adesiva. E precisaremos também de canetinha preta, uma tesoura sem ponta. Tadá! Bom, no Ideia Genial, eu vou mostrar como se faz uma mão robótica de canudos flexíveis. Pegue os canudos que a gente já separou de hastes flexíveis e a gente vai juntá-los usando a fita adesiva. Pronto. Agora, a gente coloca o canudo sobre a nossa mão, assim, e vamos marcar as articulações, onde os dedinhos vão dobrar, igual a nossa mão, com a canetinha. E aqui, onde o dedo termina. Mais ou menos assim. Então, cortamos nas marcas. São as pontinhas de cima. Agora a parte muito difícil. Nas articulações, a gente tem que dobrar o canudo, assim. E então, cortar aqui, na dobra. Fica desse jeitinho assim, olha. Aqui é onde o nosso dedo vai dobrar. Fazemos em tudo. Ufa! Bom, agora a outra parte. A gente precisa de barbante. E os barbantes vão passar aqui por dentro, olha. Zup. Agora a gente passa uma fita adesiva para que ele não escape pelo outro lado. O último! Perfeito. Agora a gente pega este do ladinho aqui, que é o menorzinho, é o dedinho. E esse outro aqui é o dedão. O dedão a gente vai cruzar ele por cima assim, olha. Tchan! E os outros bem abertinhos. E agora é hora de experimentar a nossa mão robótica. Ai. Vai melhorar. Criança pode fazer de tudo. Criança pode fazer de tudo? Pode? Não pode fazer de tudo. Se a gente fizer de tudo, a gente vai fazer coisas que as nossas mães não deixam. Como um exemplo, a criança mexer no fogo. Não, nenhuma criança pode fazer tudo o que quiser, até porque senão o mundo estaria perdido, né? As crianças fazendo tudo o que quiser. A criança não pode dirigir, só que eu gostaria de dirigir, sair por aí como se fosse um adulto dirigindo no meio da cidade. Isso é uma
negócio difícil. É? Eu ia mexer com a faca. Mexer com a faca? Sim. Cortar um Mexer com a bolo. faca. Não, pra eu cortar tomate e ajudar minha mãe. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, muito boa tarde a vocês, famílias, professores e professoras que acompanham a mais uma de nossas aulas. E claro, a você, maravilhoso aluno, maravilhosa aluna do 5º ano, uma galerinha incrível que, olha, roubou meu coração, viu? Eu sou Lilian Barbosa, professora da rede pública. E agora, a nossa aula é de matemática. Já estou vendo um monte de gente dizendo, boa tarde, professora, olha lá. Bruno, Maria, Lucas, Daira, Vitor, Pietro, Tiago, Guilherme. Pessoal, muito boa tarde. E olha, para você ter certeza como isso é rápido, enquanto vocês estavam aí nas outras aulas, né, numa aula de história, que acabou agora há pouquinho, eu coloquei aí no chat 2 recadinhos. Tenho quase certeza que pouquíssimas crianças leram, porque é rápido mesmo. Eu só queria mostrar para vocês a rapidez e a agilidade que tem aí nesse chat, ok? E olha, pessoal do Facebook, muitos beijos para vocês e calma que a gente está aqui tentando organizar como é que a gente também olha aí um pouquinho para vocês, tá bom? Então, não se sintam esquecidos. E olha, até o final da semana eu estou preparando uma surpresa para essa turma maravilhosa e eu vou dizer o nome de todo mundo. Então, aguenta lá e acalma que até o final da semana surpresa vem aí. Vamos então conhecer qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Vamos lá. Oráculo. Pessoal, lembram lá dos temas que vocês votaram? Pois então, eu estou levando super a sério. E olha, um dos temas bem votados foi esse de esportes. E é ele que hoje vai fazer parte aí da nossa aula de matemática. Vamos ver o que é que nós vamos, então, discutir na aula de hoje? Olha o título. Esportes. Então, olha lá. Esportes e alguns dos números racionais que neles encontramos. Então, falando aí um pouquinho dos esportes e dos números racionais. Eu sou Lilian Barbosa e, pessoal, não vou nem ler toda a habilidade, vou só pontuar. Nós vamos, olha, ler, escrever e ordenar números racionais positivos, claro, compreendendo aí as principais características do sistema de numeração decimal e utilizando diversos recursos, tá? Vou deixar só recursos no plural. Já sabem, anotem, tirem foto ou print, interajam e agora tem mais essa, não é? Façam lá, ao final da aula, durante a aula, aquela nossa hashtag, certo? Eu, no, C, M, S, P. Ok? Então, vamos começar olhando para o nosso quadro de classes e ordens. Ele é muito importante. Quem lembra, eu já estive aqui, nós já discutimos ele, mas hoje nós vamos olhar para essa parte decimal. Lembra lá, olha, o nosso quadro, ele tem as classes, classe dos milhares, unidade simples e os decimais. E tem, né, as nossas ordens. E agora, nós vamos olhar para estas ordens aqui, olha. Da classe dos decimais, de décimo, centésimo e milésimo. Mas, professora Lilian, o que isso muda? Gente, muda que a partir de agora, sabe aquela história do sobrenome que nós damos quando começa lá em 1000, né? Nos milhares, classe dos milhares, milhões, bilhões. Agora, aqui nos decimais, vai funcionar bem parecido. Eu vou precisar indicar o sobrenome da posição daquele meu algarismo. Vamos ver como funciona? Quero ver aí quem lembra como eu faço a leitura. Olha, vai aparecer aqui agora
um numeral, uma quantidade para nós escrevermos. Olha quanta gente já colocando lá, eu no CMSP. Muito bem, façam aí as produções e, pessoal, tira um print dessa parte para vocês terem aí, tá bom? Olha uma coisa bem interessante. Quando nós olhamos aqui em relação às nossas ordens, vejam aqui, número 47 inteiros e o quê, pessoal? Olha só, vocês já sabem que o 47 são 4 dezenas, 7 unidades e agora, olha só, eu tenho aqui a minha vírgula, que é a parte decimal. Estou amando, também estou amando estar aqui com vocês. Prestem bastante atenção, hein? Olha, eu tenho o quê? Olha como eu preciso ler. Vou até apagar aqui essa parte que eu coloquei, para não ficar tão desorganizado. Olha. Então, eu leio a posição 47 inteiros e 1 décimo. Professora Lília, e se eu tiver 2 algarismos depois da vírgula? Como eu leio? Pessoal, olha que bacana, eu sempre vou pontuar qual é o último algarismo, aonde termina o último algarismo, aquela ordem. Então, por exemplo, olha, 40, aqui é 25 agora, né? 25 inteiros e, olha lá, 99, o quê? Centésimos. Eu sempre tenho que colocar esta parte final. É como se fosse o sobrenome, da onde termina esse meu numeral, essa minha quantidade. E se eu tiver 3 algarismos depois da vírgula? Quero ver quem coloca primeiro, que eu vou ler o nome ali. Como é que eu leio? Se eu tiver 3 algarismos, o que eu tenho que colocar no final? Deixa eu ver. Fala aí, Cauã, o que eu tenho que colocar? Tô vendo um monte, milésimos, olha lá, Arthur, Beatriz, Eliana, Enzo, Bruna, Natália, Lorena, professora que passou, Amanda, exatamente. Olha só, o próximo, 3 inteiros e 852, o que, pessoal? Milésimos, tá? Milésimos. Então, olha que bacana, vocês acertaram. E agora, eu tenho mais uma coisa para falar para vocês. Vou até apagar aqui 2, porque às vezes as crianças perguntam, mas professora, como eu vou, por exemplo, verificar se uma quantidade é maior ou menor? O que eu preciso olhar? E olha só que bacana. Vou mostrar uma coisa para vocês que quem ainda não tinha, de repente, pensado nisso, agora é uma boa oportunidade para pensar, para compreender, para até tirar as dúvidas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma quantidade qualquer, deixa eu ver quem coloca aí, eu quero um numeral com um algarismo depois da vírgula. Na casa, ali, olha, na ordem dos décimos, deixa eu ver. Quem me manda algum aí? Olha lá, 2 inteiros e 3 décimos. Então, olha lá, 2 inteiros e 3 décimos. Pessoal, se eu tiver esse mesmo aqui, olha, 2 inteiros e, por exemplo, 30 centésimos, quem é maior? Será que um é maior que o outro? Essa que é a grande questão. Tem gente dizendo que 2 inteiros e 30 centésimos... Linda, muito obrigada, também amo vocês. E quero dizer, olha, adorei ser amada em 6 idiomas diferentes, tá? Sensacional, vocês, ó, conquistaram meu coração. Olha, tem alguém dizendo ali que nenhum nem outro. Exatamente, eles são equivalentes. Eu posso completar aqui, olha, com a quantidade. E aí, para você não ter dúvida, pensa mais ou menos assim. Lembra das moedas que eu trouxe a semana passada? Pois então, ali a ordem, né, a posição dos decimais é para você pensar, por exemplo, nas moedas. Você pode ter uma moeda, por exemplo, de 10 centavos, mas ela também equivale a 10 moedas de 1 centavo. O que mudou? Apenas essa troca, a equivalência. Então, é só analisar. E se eu tiver, por exemplo, aqui, olha, aí sim eu vou olhar, ó, se eu tiver 1, aí já mudou. Por quê? Aqui, e mesmo que eu não tivesse aqui, ó, pessoal, esse 0, olha, eu tenho 1 centésimo a mais, então este é maior. E se eu tivesse, olha, o mesmo 2 inteiros, mas agora, olha só,
315 milésimos. Ele é um pouquinho ali maior que o meu anterior, ok? Então, agora vamos conhecer que tipo de esportes, né, eu trouxe aí para essa nossa aula. Quero que vocês olhem aí a imagem e me digam qual é o esporte será que nós vamos falar um pouquinho. Tem gente dizendo que o aniversário é amanhã, então feliz aniversário. Quem fez aniversário nesse mês inteiro que passou, em todos esses meses, tá bom? Parabéns aí para todo mundo. Deixa eu ver. Futebol, olha lá, um monte de gente. Isabela, Carlos, sensacional. Então, por que vocês sabem que é futebol? Vocês devem ter visto aí, não é? Uma quadra lá da escola, essa é a quadra da minha escola. Uma quadra de futebol, outra quadra dessas de rua. E aqui, só para vocês não esquecerem, aquela nossa ideia, né? Dos números racionais que podem ser escritos em forma de fração ou na sua forma decimal, quando eu utilizo a vírgula. Então, conjunto dos naturais, conjunto, este segundo aqui, olha, conjunto dos meus racionais. Vamos então para o esporte. Olha lá, vamos acompanhar aqui a leitura. Thaís e Karina gostam de futebol. Elas já sabiam muito sobre o Rei Pelé, mas decidiram ler curiosidades sobre a seleção brasileira de futebol feminino e a rainha Marta, ganhadora de 6 títulos de melhor do mundo. Elas adoraram descobrir a altura de algumas das jogadoras. Juntas, decidiram montar uma tabela com as informações encontradas. Vamos ver o que é que essas meninas conseguiram registrar? Vamos lá? Então, olhem só. Pessoal, olha que bacana, né? A Marta, e quem sabia dessa curiosidade da Marta, que ela é ex-campeã e de títulos, né? 6 vezes campeã. Olha só, então aqui nós temos a tabela. Já aproveito e deixo um beijo aí para Thaís e para Karina, minhas 2 amigas lindas. Olha lá, a altura de algumas das jogadoras da seleção brasileira. Lembrando que tabela, vocês já tiveram aula e nós começamos a leitura de uma tabela sempre pelo título. E depois vem os dados, né? Aqui os meus descritores, que é justamente as jogadoras, conforme tem no título, e a primeira coluna com informações. Nesse caso é uma tabela simples, só tem uma coluna de informações. E, no final, não menos importante, a fonte. Fonte da tabela, reportagens lidas sobre as jogadoras da seleção de 2020. Vamos fazer uma leitura aí nesta tabela, que eu quero ver se vocês descobrem qual foi o critério que elas utilizaram. E aqui eu vou ler só no comecinho para vocês como é que isso ficaria utilizando a grandeza de medida, que é em metros, não é? E centímetros. Lembrando aí que a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro, ou 1 metro, 100 centímetros. Qualquer coisa que seja menor do que 100 vai ser centímetros. É como a nossa altura, ok? Então, eu vou aqui, nesse caso, vou ler o primeiro como altura e depois ler para que vocês lembrem e recordem aí como é a gente lê qualquer número racional, combinado? Então, olha lá, Aline, 1,63 m. Bárbara, ó, agora eu vou ler como número racional, hein? 1 inteiro e 70 centésimos. Bruna, 1 inteiro e 78 centésimos. Camilinha, 1 inteiro e 59 centésimos. Cristiane, 1 inteiro e 61 centésimos. Debinha, 1 inteiro e 58 centésimos. Érica, 1 inteiro e 72 centésimos. Formiga, 1 inteiro e 62 centésimos. Marta, 1 inteiro e 60 centésimos. Quem me diz aí rapidinho qual foi o critério que elas utilizaram para poder construir essa tabela? Quem me diz? Ótima aula, muito obrigada, Pro Giane. Quem sabe me dizer, será que foram as alturas? Não, muito bem, o Eduardo colocou ali rapidinho, olha, tem alguma coisa a ver com os nomes, exatamente. Está como? Dá uma olhadinha ali nos nomes. Quem sabe dizer? Exatamente, ordem alfabética. Vou colocar aqui, ó. Qual foi o critério? Ordem
alfabética. Ok? Agora eu quero que vocês digam, porque agora no próximo, nós é que vamos organizar essa tabela, pensando aí nessas alturas, que também podem ser escritas ou lidas como qualquer número racional, lembrando aí de décimos, nesse caso são sempre centésimos, porque tem dois numerais, não é? Dois algarismos depois da vírgula. Quem quer? Deixa eu ver, que ordem que vocês querem agora? Não pode ser a mesma, hein? Olha, muito bem, colocaram aí, ó, ordem decrescente, poderia ser crescente ou decrescente, então vamos fazer a ordem decrescente, que é aquela, ó, do maior para o menor. Vou colocar aqui, ó, critério, ordem decrescente, opa, T, vai de só um pedacinho aqui, ordem decrescente. Tem gente que colocou crescente, calma aí que nós vamos olhar. Agora, eu preciso da ajuda de vocês, então vocês vão dizer, olhando ali para a tabela, e eu vou escrevendo do outro lado. E olha, eu quero que vocês participem aí para irmos rapidinho e avançarmos aí, hein? Só quero ver, deixa eu ver. E olha, pessoal, alguém colocou lá, Marta, não, 1,70, deixa eu ver, uma professora colocou muito rapidinho, não é? Bruninha, será que é a Bruninha agora? Então vamos olhar, o que eu preciso olhar agora? Qual é a maior altura? Exatamente, ó, Bruninha. Então, vou colocar aqui, ó, jogadora. Bruninha, ou a Bruna, né? Colocaram Bruninha ali, só tô repetindo. 1,78. Qual é o próximo? Deixa eu ver. Vai, gente, coloca aí. Depois de 1,78, ó, o que eu tenho que olhar? 1,78 centésimos, quem ainda está nessa linha? Olha, reparem, eu tenho aqui a Érica e eu tenho a Bárbara. Qual é maior aí? Muito bem, a Érica, perfeito. Érica com 1,72. Foi também. Já fica a Bárbara, né, pessoal? Que está aí dentro do mesmo grupo. Bárbara, com 1,70 centésimos. E agora? Quem eu tenho, pessoal? Eu preciso, olha, todos agora começam aí, né? Ou com 50 ou com 60. Quem é maior? 60, muito bem. E desses aqui, olha, 60, quem eu tenho? Quem é maior aí? Aline, muito bem. Aline, com 1,63 centésimos. Próximo. Quem é? Agora. Quem colocou ali? Muito bem. A gente tem a formiga. Logo abaixo. 1,62 centésimos. E depois? Cristiane, sensacional. Com quanto, pessoal? Olha. 1,61 centésimos. Qual é o próximo? Olha lá, para fechar aí. A Marta, muito bem. Quanto a Marta tem? Olha, 1,60 centésimos. E agora, pessoal, ficou tranquilo, hein? Temos só duas aí. Quem vai vir primeiro? A Camilinha ou a Debinha? Camilinha, muito bem, porque, olha, ela tem 1,59, não é? Centésimos, ou, se a gente for falar em altura, metros, né? 1,59 centímetros. Então, Camilinha, e olha só, a mais baixinha da seleção é a Debinha. Com 1,58 centésimos. Pessoal, uma coisa bem importante, então, de lembrarmos aí, e já anotem no caderno de vocês, é essa questão. Né, olha, e 60
1 inteiro e 60 centésimos. Isso significa o quê? Que eu tenho 1 metro e 60 centímetros. Vou propor aí para vocês a próxima tarefa. Olha só, estou vendo um monte de gente. Será que vocês sabiam aí de todas essas alturas? Alguém já tinha, de repente, visto? Olha, alguém pedindo para eu repetir. Tranquilo, pessoal, vou repetir para vocês essas alturas e vamos mesclando aí entre... Dessa vez eu acho que eu vou colocar como quantidade. Pode ser como qualquer número. Então, olha lá. Aline, eu vou fazer a nossa tabela. Bruninha, 1 inteiro e 78 centésimos. Érica, 1 inteiro e 72 centésimos. Bárbara, 1 inteiro e 70 centésimos. Aline, 1 inteiro e 63 centésimos. Formiga, 1 inteiro e 62 centésimos. Cristiane, 1 inteiro e 61 centésimos. Marta, 1 inteiro e 60 centésimos. Camilinha, 1 inteiro e 59 centésimos. E a Debinha, 1 inteiro e 58 centésimos, ok? Agora, nossa última proposta. E olha só, aí tem justamente, se nós fizermos lá em ordem decrescente, que era do maior para menor, agora vamos fazer o contrário aqui, que é a ordem crescente, que vai do menor para o maior. Quem lembra aí? E pergunta, será que vocês são mais altos ou mais baixos, né? Porque eu já tive muitos alunos de 5º ano, e olha, que eram maiores do que eu. Vou até depois aqui, ó, revelar qual é a minha altura, hein? Então, vamos lá, começamos aqui com a Debinha. E agora, olhando para a reta numérica, vamos perceber que aqui, essa reta foi repartida, olha só, em 10 partes, pessoal, olha. Então, para cada um, eu vou ter aqui, olha, 1, tá vendo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vem em seguida a 1,60 m ou 1 inteiro e 60 centésimos. Então, a Debinha, aonde será que a gente encaixa ela? Vocês já perceberam aí, olha, tem gente com 1,90 m, muito bem. Olha só, pessoal, 58, ele vai estar bem pertinho, vai estar para frente de 1,55, por exemplo, e vai estar bem pertinho aqui de 1 inteiro e 60 centésimos, olha, só 2 antes. E 1,59 centésimos, exatamente 1 antes. E a nossa maravilhosa Marta, olha, exatamente em 1 inteiro e 60 centésimos. É uma forma da gente olhar estes numerais racionais na reta numérica. Então, fique aí de olho. Olha lá. E 1,60, 1 inteiro e 61, ó, centésimos, bem pertinho. 1 inteiro e 62 centésimos. 1 inteiro e 63 centésimos. E agora a Bárbara, olha, já saltou. 1 inteiro e 70 centésimos. Érica, 1 inteiro, olha, 72 centésimos. 2 centésimos só, bem pouquinho a mais. E a Bruninha, né, ou a Bruna, 1 inteiro, olha, a mesma estratégia. Eu não sei que aqui é 1 inteiro e 80 centésimos, eu volto um pouquinho. Quanto? Exatamente 2, ó. O que falta para ele chegar no próximo. E olha, quem aí é... Eu estou vendo um monte de gente dizendo que era muito maior, que era menor. Vou revelar aqui, pessoal. Sabe aonde eu ficaria? Nessa reta aqui, pensando nas alturas de 1 metro, eu tenho 1 metro e 55 centímetros. Então, olha, eu ficaria exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. E eu vou perguntar agora, oráculo, vamos ver. Aonde você ficaria, oráculo? Gente, o que vocês acham? Pera, tô ouvindo aqui, olha. O oráculo está dizendo que ele ficaria exatamente aqui, olha. Em 1 inteiro e 80 centésimos, ou 1 metro e 80 centímetros. Olha só, viram aí? Muito bacana, não é, pessoal? Estamos chegando ao fim da nossa aula, então vamos repassar e retomar. E amanhã eu estou de volta e olha, algumas pessoas sexta-feira pediram, Pro, não sair na foto, a gente tira outra, combinado? Então, ó, só para retomarmos, o que nós exploramos hoje de maneira interdisciplinar? As propriedades, né, do sistema de numeração decimal, para ler e escrever esses números racionais,
a leitura, a escrita, comparação e ordenação de números racionais. E claro, pessoal, várias possibilidades de pesquisa para vocês ampliarem cada vez mais os conhecimentos de vocês. Vocês são muito capazes. Depois, deem uma lida lá no EMAI de vocês, na página 49. E claro, façam as fotos, eu repostei várias e adorei. Então, ó, momento foto, hein? Pega aí o celular e tira aquela foto, aquele print. Ó, vou fazer... Vou até arrumar o cabelo, pera. Deu? Muito bom. Pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês outra vez. E amanhã eu estou de volta, ó. Um beijo.